mas vamos, com a graça de Deus, vamos tentar cumprir essa missão. Esse tema é um tema muito relevante para os nossos dias. Acho bacana aqui na igreja de Surubim, porque aqui mês dos jovens, o jovem trabalha. Quando não é mês do jovem, o jovem também trabalha. Está sempre trabalhando. E às vezes a gente tem um tema, uma divisa que parece que é algo só para o jovem, mas é para todo mundo, é para a igreja. A identidade cristã é algo que diz respeito a nós como cristãos. Não é algo só para jovem, não é algo só para adolescente. É para todo mundo, independente de idade. Nós devemos ter a nossa identidade como cristãos. Gostei muito dessa decoração aqui, muito original. Não sei quem deu a ideia, parabéns. Depois até tirar uma foto aí, bem bacana. Só acho que foi um modelo ali para tirar foto deve ser de Sueli, Jenny, Letícia, que está pequenininho ali, está baixinho, então quem for mais alto um pouco tem que abaixar ali para conseguir tirar foto da identidade. Irmãos, eu convido aqueles que puderem abrir suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, que a Tua palavra, Pai, seja pregada, que eu fale somente, Deus, aquilo que vem do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, ó Deus, dos meus irmãos, Pai, que eu possa falar aquilo que vem de Ti, e os meus irmãos, ó Pai, receberem a mensagem que somente vem do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Se a gente pegar aqui no primeiro versículo, primeiro capítulo de Pedro, a gente vai entender o contexto para quem essa carta foi escrita, né? Para cristãos que foram dispersos. Falando um pouco sobre identidade, todo mundo tem um documento de identidade. Acredito que quem está aqui tem um documento de identidade. Até Benjamin, né, está com 9 meses, embora ainda não tenha a sua carteira de identidade, ele já tem um número de CPF, já tem um número de registro geral. Quando a gente for fazer esse documento para ele já vai ter esse documento, né? Vai ser impresso esse documento, vai ter a fotinha dele, bonitinho lá. Todo mundo, né, já tem esse documento de identidade. É um documento de uso pessoal, é um documento intransferível. Quem tem uma, é só para ele, só ele pode usar, não pode ser usado por outra pessoa. Quando alguém falece, esse número não fica disponível para outra pessoa utilizar. Ele é cancelado. Ele pertenceu a alguém, ele vai ser somente daquela pessoa. Quando ela está viva, e ainda depois de morrer, esse número permanece sendo daquela pessoa, embora ela não esteja mais viva. Quando alguém não tem uma identidade, ela é considerada alguém indigente. Eu lembro que no episódio, quando eu estudava lá em Itaperuna, no Colégio Agrícola, quem conhece o Colégio Agrícola de Itaperuna ali, fica do lado do 29º Batalhão, bem pertinho da Unig. Então tinha um professor meu de Educação Física que também dava aula na Unig. Eu lembro que ele um dia nos levou até a Unig, nos levou até um lugar, talvez não muito comum de pessoas acessarem, mas nos levou no necrotério da Unig. Não sei se já foi lá. E a gente pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas foi questionado quem eram aquelas pessoas que estavam ali sendo estudadas, de quem eram aqueles corpos. Eles falaram que eram de indigentes, eram de pessoas que não se sabe quem eram. Poderiam ser moradores de rua, ou se de repente, eu, por exemplo, não estou portando nenhum documento de identificação aqui hoje. Se acontecer algo comigo, precisaria ser feito um reconhecimento para saber quem sou eu, porque eu não estou com documentos.
Aquelas pessoas estavam naquela condição de indigência, sem uma identificação. Não tinha uma identidade, não tinha nada que dissesse quem eles eram. Como cristãos, nós também temos a nossa identidade. A gente não tem a nossa identidade impressa no documento. Embora alguns, quando se batizam, recebam um certificado de batismo, isso não é um documento de identificação como cristão. A nossa identidade como cristãos, ela só é visível aos olhos humanos quando nós demonstramos isso através das nossas atitudes. É o que nos identifica como cristãos. É o que vai nos diferenciar de outras pessoas. Essa é a nossa identidade, isso que afirma a nossa identidade. Se nós não tivermos uma conduta que represente Jesus, nós não seríamos reconhecidos como cristãos. Porque a nossa identidade, ela é a mesma identidade de Jesus. Jesus provou ser o Filho de Deus através daquilo que ele fez. Não foi simplesmente porque ele disse que ele era Filho de Deus, mas aquilo que ele fez, a sua obra, demonstrou que ele era o Filho de Deus. Igualmente, nós demonstramos que somos filhos de Deus pelas nossas ações. O nosso proceder é o que vai dizer quem nós somos, e mais, é o nosso proceder que vai dizer quem Jesus é. É o nosso proceder que identifica não somente a nossa identidade, mas a identidade do nosso Pai, de quem somos filhos, aquele a quem nós servimos. Como eu disse no contexto dessa carta, Pedro escreveu para irmãos que estavam dispersos, para cristãos que estavam provavelmente num contexto de perseguição. Eram pessoas que estavam longe de outros irmãos da fé, pessoas que talvez tenham aderido à fé e por isso foram perseguidas, ou até mesmo judeus que conheceram o Evangelho na sua terra e foram perseguidos. E Pedro escreve para esses irmãos com o intuito de incentivá-los, de exortá-los, é o que a palavra vai nos dizer. E o que Pedro vai dizer para esses irmãos é que eles permaneçam firmes, que eles permaneçam nessa identidade. Quando ele fala isso, né, que vocês são geração eleita, vocês são nação santa, está reafirmando a identidade daqueles irmãos que estavam em contexto de perseguição. Baseado nisso, a gente consegue tirar uma primeira lição desse texto, dessa mensagem. Nós devemos manter a nossa identidade em qualquer lugar e sob qualquer circunstância. Primeiro, em qualquer lugar. Como a gente disse anteriormente, as pessoas só vão saber que nós somos cristãos se nós demonstrarmos isso através das nossas atitudes. A gente pode entrar e sair de algum lugar sem que ninguém saiba que a gente é crente. A gente entra no mercado, faz a nossa compra, sai dali, está tudo bem, ninguém perguntou quem a gente também não falou, está tudo certo. A gente não é percebido, a gente não é notado por ninguém. E muitas das vezes, isso daí a gente acaba sendo tentado a esconder a nossa identidade de cristão. Quem tem que se sentir assim, tentado a fazer isso? A não ser um cristão, a não tomar uma postura de cristão. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo o desejo de fazer algo que é mal, algo que é ruim. Porque isso pode acontecer, a gente é tentado às vezes a fazer coisas que são ruins. Só que mais do que isso, muitas das vezes nós somos tentados a negligenciar as nossas responsabilidades. A gente é tentado não somente a fazer aquilo que é mal, mas como também deixar de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E se a gente peca, e se a gente faz algo de mal, ou se a gente deixa de fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, nós estamos pecando do mesmo jeito. Nós estamos em pecado. Ter uma identidade como cristão é muito mais do que fugir daquilo que é mal. Fugir de fazer o mal. É muito mais do que se evitar isso, de vencer essa tentação. É procurar fazer o bem, é procurar fazer aquilo que é certo. É procurar mostrar às pessoas que nós temos um compromisso com alguém muito maior do que nós. É demonstrar a outros que, independente do lugar onde estivermos, nós somos quem somos. Nós somos servos do Senhor. Um exemplo disso, a parábola do bom samaritano. Nós vemos ali um sacerdote, um levita e um samaritano. Ambos, essas três pessoas passaram por alguém que havia sido assaltado, havia sido maltratado e deixado no meio do caminho para morrer. O sacerdote e o levita passaram e não fizeram nada. O bom samaritano tomou uma postura. O sacerdote e o levita tinham responsabilidade de fazer algo para aquela pessoa, porque eles conheciam a lei. Eles deveriam fazer o bem. Ao que tudo indica pelo texto, era um judeu, era um semelhante. E eles não fizeram nada.
Um samaritano, alguém de quem não se esperava nada, nenhuma atitude, faz algo por aquela pessoa. Faz algo por aquele judeu que havia sido maltratado, que havia sido assaltado. Ele se envolve com aquela pessoa. Ele faz questão de gastar os seus recursos, de gastar o seu tempo com o desconhecido. Aquele samaritano, né, chamado de bom samaritano, demonstrou qual era a sua identidade. Enquanto o sacerdote e o levita, que eram conhecidos por alguém que conhecia a Deus, por alguém que servia a Deus, negligenciaram a sua responsabilidade. No meio do caminho, provavelmente não haveria ninguém para acusar aquele sacerdote, aquele levita de nada. Aquele homem que estava ali quase morrendo também não acusaria, talvez nem estivesse vendo o que estava acontecendo. O bom samaritano não. Ele viu aquela situação e tomou uma atitude. Ele tomou uma postura. Sacerdote e levita não tinham identidade como cristãos, ou melhor, como crentes, como alguém que servia a Deus. O bom samaritano, sim, demonstrou através da sua atitude, através do seu proceder, que ele conhecia a Deus. Nós devemos ser cristãos, nós devemos demonstrar a nossa identidade em qualquer circunstância. Manter a nossa identidade não pode ser algo que se abala com o que acontece. Nós fomos chamados por Deus para sermos iguais a Jesus. Então, independente das circunstâncias, nós precisamos manter a nossa identidade. Existem situações em que o nosso desejo é agir como o mundo agiria. Mas devido ao nosso compromisso com Deus, nós precisamos agir na contramão do mundo. Eu lembro de uma vez que aconteceu um episódio, estava em Campos, por conta de um erro meu, uma pessoa teve um prejuízo. Estava na cidade, né? Estava a passeio, a pessoa teve prejuízo por minha causa. Muito chato quando isso acontece. Você vai lá, é uma situação que a pessoa vai, quando aquilo acontece, quase maribondo, aparentemente ele não era crente. Você vai conversar com aquela pessoa, você mantém sua postura, deixa a pessoa se acalmar. E eles perguntam, como é que a gente vai resolver isso daí? Eu vou pagar o seu prejuízo, eu causei o seu prejuízo, eu vou causar o seu prejuízo, eu vou pagar o seu prejuízo. Você mora onde? Mora em tal. Mas peraí, qual é a garantia que eu tenho que você vai pagar o prejuízo que você me causou? Olha, a única coisa que eu posso te dar como garantia é a minha palavra. Eu disse para ele. Aquele homem havia se acalmado, estava tranquilo. Olha, então eu vou confiar em você, porque eu não posso fazer nada com você, eu não posso te prender, eu vou te matar, eu não vou fazer nada com você. Eu vou confiar na sua palavra. Não, você vai confiar na minha palavra, eu vou confiar na sua. Porque você vai consertar aquilo que eu te causei o mal. Eu vou ter que confiar em você que você não vai colocar nada abaixo disso. Eu vou pagar você exatamente aquilo que foi seu gasto. E você vai ter que confiar em mim que eu vou te pagar. Havia deixado meu número com ele. Havia até deixado, antes eu tinha deixado só um número de telefone, eu tenho dois, um que eu uso no WhatsApp, outro que eu uso para receber ligação, e eu tinha deixado só para eu receber ligação. Então assim, depois que eu me lembrei de deixar o número do WhatsApp com ele, se eu quisesse não ter dado o número do WhatsApp para ele, aquele outro número eu poderia simplesmente ter quebrado o chip depois, eu salvaria os contatos, passaria para quem me interessa, tá tudo certo, eu não veria ali tal atrás de mim, mas eu dei o número para ele. Depois ele me ligou, falou quanto foi o prejuízo, aquele prejuízo dele. Graças a Deus. Eu não digo isso para eu ser como exemplo, mas a vontade que a gente tem nesse momento é de fugir. Porque é chato pra caramba quando essas coisas acontecem. É muito chato você se indispor com alguém, você ter que tirar do seu bolso para arcar com algo que até mesmo você cometeu. Às vezes a sua atitude normalmente seria que seria aquela situação aí. Aquele homem, no final dos contos, eu não disse para ele que eu era crente, terminou tudo, resolvemos o nosso problema. Ele não ficou sabendo disso, mas eu poderia simplesmente ter escondido minha identidade como cristão. Só que Deus ia ficar sabendo disso. Esse é o problema todo. Aquele homem poderia não saber quem eu era. Talvez eu não escandalizasse o nome de Deus se eu não fizesse nada ali, se eu não arcasse com prejuízo. Mas eu resolvi arcar com prejuízo. Resolvi cumprir meu compromisso com Deus. Salgado. Depois ele pensa, meu Deus do céu. Glória a Deus, que foi só prejuízo financeiro. Tanta coisa ruim poderia ter acontecido no meio disso. E a gente pensa, foi só dinheiro. Graças a Deus por isso. Enquanto outros fugiriam de certas situações, a gente permanece, encara o problema. A gente toma a nossa responsabilidade e faz aquilo que é necessário fazer. Enquanto outros mentem diante de certas situações, a gente fala a verdade, porque a gente é filho da verdade. Então a gente não mente para se livrar de certas situações, a gente fala a verdade. Nós somos filhos de Deus, o Pai da verdade, não filhos do diabo, o Pai da mentira. Enquanto outros murmuram,
nós agradecemos. Quantos de nós já passaram por situações tão complicadas que qualquer outra pessoa teria murmurado, nós agradecemos a Deus por ter passado por aqui também, ou melhor, por ter nos dado condições de passar por aqui. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade, enquanto outras pessoas desistem da fé, desistem de crer em Deus, nós permanecemos no caminho. A gente continua seguindo em frente, a gente continua crendo que Deus cuida de nós, que Deus tem sempre o melhor para nós. Essa é a nossa identidade como cristãos. É aquilo que nos identifica como filhos de Deus. Aquilo que nós fazemos, a nossa fé, ela precisa culminar em atitudes. E são as atitudes que vão provar quem nós somos de verdade. O apóstolo Tiago vai falar nisso na sua carta, né? Que às vezes a gente tem fé, e alguém diz que tem fé. Só que se essa pessoa não tem obras para comprovar aquela fé, não adianta de nada. Porque a fé, ela se prova, ela se consome através das obras. É para isso que serve a fé. É muito mais do que você acreditar em algo, é você fazer algo. O bom samaritano, ao passar por aquele homem, ele se compadeceu daquele homem. Ele não teve pena daquele homem, ele se compadeceu. Se ele tivesse pena, ele passaria de lado. Como ele se compadeceu, ele parou e fez algo. Adiou todos os seus compromissos e fez algo por aquele homem que estava caído. Isso é quem nós somos. Essa é a nossa identidade. A divisa que foi escolhida por meio dos jogos, ela resume muito bem o contexto, a mensagem da carta de Pedro. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Analisando os detalhes desse versículo, nós somos raça eleita. Nós somos um povo escolhido por Deus. Deus escolheu nos salvar. É muito interessante a gente pensar nisso. Não querendo entrar em questões teológicas, mas basicamente tem duas vertentes sobre como se dá a salvação. Uns acreditam que Deus escolhe aqueles que iam ser salvos, outros acreditam que parte do homem é iniciativa. Mas o fato é o seguinte: Deus escolheu nos salvar no sentido de que Ele foi quem determinou que pessoas pregassem o Evangelho para nós. Partiu de Deus a iniciativa de levar o seu filho a morrer numa cruz por nós. Foi Deus quem escolheu dar o primeiro passo. Foi Deus quem escolheu nos amar, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus escolheu tomar a iniciativa. Deus teve misericórdia de nós a ponto de que algum missionário um dia veio até o Brasil, pregou o Evangelho, missionários vieram até Itaúna, pregaram o Evangelho, missionários vieram até Surubi, pregaram o Evangelho, e hoje nós estamos aqui, Igreja Batista do Surubi, 70 anos de organização, correto? A gente comemorou aqui esses dias, podemos ver até uma missionária com seus 102 anos, é isso mesmo? Acho que foi isso mesmo a idade dela, mais de 100 anos aqui, glória a Deus por isso, que coisa maravilhosa. Mas tudo isso não se deu por conta de homens, se deu por aquilo que Deus fez. Porque antes de tudo, a iniciativa partiu de Deus. Veio de Deus a iniciativa de nos dar uma nova identidade. Quando Jesus morreu por nós e nos salvou, quando Ele nos ressuscitou, Ele cancelou o nosso antigo CPF, a nossa antiga identidade, e nos deu uma nova identidade. Agora nós nascemos de novo. Nós recebemos um novo registro. Agora o registro de salvo. Agora nós tivemos o nosso livro, não escrito nas páginas de um cartório, mas escrito no livro da vida. Essa é a nossa nova identidade agora. Como filhos de Deus, aqueles que receberam o registro de Deus. Pela graça de Deus, nós recebemos uma nova identificação. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de um reino eterno. De um reino que vai muito além desse mundo. De um reino perfeito, de um reino de amor, de um reino de luz, de um reino de paz, de um reino que é eterno, de um reino que começa aqui, mas não termina no céu, ele continua para toda a eternidade no céu. Nós fomos feitos sacerdotes desse novo reino. Nossa nova identidade, identidade de sacerdote do Senhor. Somos uma nação santa, ou seja, nós fomos uma nação que foi separada, um povo que foi separado. Fomos separados por Deus para sermos diferentes do mundo. Agora, a
A nossa nova identidade representa uma nova conduta também. A identidade antiga dizia a respeito de coisas más, de negligência, dizia respeito ao nosso pecado. A nossa nova identidade diz respeito à nossa separação, à nossa identidade. Nós recebemos uma nova identidade, fomos separados pelo Senhor. Fomos tornados povo, propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido pelo Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo para pertencermos a Deus. A graça de Cristo nos salvou dos nossos pecados e nos trouxe para o convívio com Deus. Não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. Nossa identidade humana levava o sobrenome dos nossos pais, pois eles nos geraram. Agora a nossa nova identidade leva o nome de Jesus. Leva o nome de Deus. Foi Ele quem nos gerou. Deus que nos gerou novamente em Cristo Jesus. Se a gente fosse receber alguma carteirinha de crente, se o Senhor fosse nos conceder, haveria o nome dele lá. Porque agora nós somos os seus filhos. Essa é a nossa nova filiação. É isso que importa. O nosso novo nome já está nos céus. A gente vai receber um dia, a palavra de Deus diz em Apocalipse, que a gente vai receber uma pedrinha branca com um novo nome, que vai ser o nosso nome lá em cima. Não sei qual que vai ser. Estou ansioso para saber. Mas, se Deus quiser manter aqui mais um tempo, também. Mas glória a Deus por isso. Receberemos um novo nome, uma nova identidade. Mais do que isso, receberemos um novo corpo. É o que a palavra de Deus nos diz. Esse corpo, tomado pelo pecado, corrompido, vai ser transformado. Ele vai ser glorificado, vai ser revestido de glória. Um corpo que foi tomado pelo pecado, ele não pode entrar no céu. Ele será renovado. Daí sim, nós entraremos no céu como povo de Deus. Isso tudo tem um propósito. Nós fomos feitos nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo exclusivo de Deus, para um propósito. O propósito é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso nós fomos resgatados. A gente falou aqui que ter uma identidade como cristão é muito mais do que deixar de fazer aquilo que é mal, é fazer aquilo que é bom, é fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é essa: proclamar a virtude do Evangelho, proclamar o Evangelho, proclamar a salvação de Jesus. As nossas atitudes revelam a nossa identidade, e a nossa identidade revela o nosso propósito. Fomos salvos, trazidos para o reino de Deus, santificados por Ele, feitos povo exclusivo de Deus, para que isso proclame a mensagem do Evangelho. A nossa conduta não é diferente do restante do mundo, porque a gente tem medo de ir para o inferno, porque a gente não quer ir para o inferno simplesmente. A nossa conduta é diferente da conduta do restante do mundo, porque a gente quer que a nossa conduta proclame a mensagem de salvação. Por isso que nós somos cristãos em qualquer lugar, independente de qualquer circunstância. Por isso que isso tem que ser um propósito nosso, porque Deus está nos vendo. Porque às vezes uma atitude que a gente acha que não tem ninguém observando e não vai levar a nada, tem consequências muito grandes. Raabe, quando escondeu aqueles espias, a intenção dela a princípio era manter viva a sua família, era para que ela fosse salva da invasão do povo de Israel à cidade de Jericó. Essa era a intenção dela. Porém, quando a gente olha no decorrer da história, Raabe ganhou muito mais do que isso. A Bíblia diz que Raabe era uma prostituta. E quando a gente vai para a genealogia de Jesus, Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Algo muito além do que ela poderia imaginar. Quando Ruth resolveu acompanhar sua sogra Noemi, ela não queria voltar para seus pais, ela não sabia, a intenção dela era estar com sua sogra, ajudar sua sogra. Ela amava sua sogra. Porém, Ruth também fez parte da genealogia de Jesus, da genealogia do rei Davi, a genealogia do nosso Messias. Então, muito mais do que ter um compromisso com a sociedade, um compromisso ético com a sociedade, de fazer aquilo que é certo, de ser um bom cidadão, nós temos um compromisso com o reino de Deus, como cidadãos dos céus, de cumprir a nossa missão, de fazer aquilo que é certo, de demonstrar através de quem nós somos, quem Jesus é. Que o Senhor nos ajude a termos uma identidade que proclame a sua mensagem. Amém? Amém.
Vamos orar para encerrar?